Olá, esse é o vídeo que vai te explicar como colocar os áudios da rádio Jornal do Pintor no Anchor FM, no canal do Anchor FM e também, claro, posteriormente, no site do Rádio do Pintor. Então, primeiramente, a gente tem aqui deixa eu deixar bem grande, três arquivos de MP3. A primeira coisa que precisa fazer é mudar os nomes, porque no post, lá no Anchor, né, no podcast, nos agregadores, eles vão mostrar tudo bonitinho. Então é bem importante que esses nomes aqui do arquivo e também as informações do arquivo fiquem bacanas, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: vou clicar aqui com direito, vou pegar em propriedades. Aí aqui, no geral, eu tenho o nome das propriedades. O que eu vou fazer? Vou pegar essa data, vou deixar aqui e vou colocar aqui tracinho e a data vai ficar aqui embaixo, certo? 25/10/2021. Muito bem, temos uma data. Agora, é legal colocar no começo do nome do arquivo o nome do autor, que é Rádio Jornal do Pintor. Claro que se tiver outro autor, depois vocês vêm aqui e alteram, tá bom? Eu uso muito para fazer esse tipo de coisa um programa que eu já falei no outro vídeo, eu acho, mas se eu não falei, já estou falando aqui, que é esse carinha aqui, o Tag Scanner. Ele serve para isso, para você mudar as tags, mudar o título e ficar com tudo bonitinho, assim, tudo que precisa você usar, né, nas informações, e ele também altera o nome do programa. Mas isso eu não vou explicar aqui, mas ele é muito fácil de usar, é gratuito, e se você gostar do programa, você pode fazer doações para o time de programação, certo? Mas aqui no próprio Windows você também consegue fazer isso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi acrescentar no começo Rádio do Pintor e aí a pincelada. Eu vou copiar isso aqui, por quê? Porque eu vou colocar isso também nos detalhes da informação, que são as tags que eles vêm. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, participantes. Participantes eu vou deixar aqui Jornal do Pintor. Eu vou copiar todo esse resto daqui, Jornal do Pintor, e no título vai ser o Pinceladas 25. E aí agora eu vou colocar aqui uns tracinhos, 25/10/21. Esse é o título. Quando você der OK agora, você vai ver que o nome dele está aqui, bonitão. No título que aparece no próprio Windows, se você tiver Mac também vai aparecer parecido. E Jornal do Pintor como sendo o artista. Vou fazer isso nos outros 3 e eu vejo vocês daqui a pouco para inserirmos no Anchor. Tá bom, eu vou fazer com vocês, espera aí. Vou copiar aqui o Jornal do Pintor, então vamos lá aqui no Pinceladas, Propriedades. Colocar aqui o Jornal do Pintor no início, um tracinho para ficar bonito. Tiro isso aqui, coloco outro tracinho, 28/11/2021. Vou copiar tudo isso. Venho em detalhes, artistas participantes, seleciono tudo isso, dou um Ctrl X aqui e no título copio e tiro o tracinho aqui do começo. Beleza? Quando a gente der um OK, ele também já vai estar bonitão aqui, ficou esse ponto e vírgula no final. Não tem problema, vem aqui em propriedades, detalhes e é só tirar o ponto e vírgula. Beleza? Fácil, fácil, fácil. Só fazer isso no último. O último não tem a data, né? Só tem primeiro A. Opa. Então vamos lá também no último. Pincelada, papá. Tracinho, primeiro A. Copiar, detalhes. Artista. Pincelada primeira.
Primeira pincelada. Vamos tirar o ponto e vírgula aqui para não ficar feio. Pronto. Aqui estão os 3. Daqui a pouco eu volto quando a gente for lá no Anchor para alterar o... subir isso aqui. Olá, voltamos. E agora com o Anchor, que é do Spotify. Se vocês assistiram o outro vídeo da revista, vocês já vão saber que tudo que a gente colocar aqui no Anchor, além de poder ser ouvido pelas pessoas que ouvem o Anchor, também já vai direto para o Spotify. Bom, aqui não tem nenhum episódio, porque eu não subi. Então aqui a gente vai subir os 3 episódios. Podemos vir aqui, porque já que não tem nenhum, mas geralmente a gente clica aqui, ó, no New Episode. Create a New Episode. Clica aqui no Drag. Aí escolhe, ó, Rádio do Pintor. Eu estou escolhendo qual? Aqui eu deixei tudo no MP3. Vamos colocar o primeiro, ó, pincelada 1A. Vou parar porque vai demorar. Não vai demorar, são 2 minutos. Então vamos esperar um pouquinho. Vai demorar um pouco, já volto. Até que não demorou tanto, mas beleza. Ele subiu, agora a gente dá um Save Episode. Coloco o nome dele. Vou pôr primeira pincelada. A descrição eu vou deixar sem, mas depois vocês colocam a descrição desse áudio, porque é bastante importante ter a descrição. A publicação eu vou deixar agora, mas como eu já disse, você pode escolher qualquer dia para fazer a publicação, certo? Aí você escolhe qualquer dia aqui, dá um confirme, pode colocar um horário também e belezinha. Mas não vou fazer isso agora, vou deixar assim mesmo. Da mesma forma, se tiver temporada, se tiver número, vou pôr assim, ó, temporada 1, porque foi a primeira, e o número do episódio é o 1. Upload New Episode Art. Como não tem, ele vai manter aqui o mesmo logo do áudio. Mas se vocês tiverem, beleza. Uma coisa que eu não expliquei no outro que é legal é que vocês conseguem colocar para engajamento no Spotify, colocar perguntas e respostas, que aí você consegue adicionar perguntas tipo, o que você acha dessa tinta? Eu estou falando isso porque eu não sei muito bem de como vocês vão tratar esses assuntos. Mas você pode colocar, ó, faz um... Isso aqui é uma pesquisa, né? Você pode adicionar pesquisas, né, de múltipla opção, enquete, e aqui você pode adicionar perguntas. Beleza? Não vou colocar nada disso, é só dar um... Opa, peraí. Now, schedule episódio, ok. Ele precisa de texto. Eu vou colocar aqui só a primeira pincelada, e depois vocês mudam, coloca aí a descrição certinha. Vamos dar um next aqui. E, sim, agora que eu fiz, a gente precisa colocar todas as outras informações do podcast. Bom, eu vou fazer isso rapidinho. Estou colocando aqui como química e a língua portuguesa. Mas vocês não vão precisar fazer isso. Vocês vão ver que nos próximos já vai ter isso configurado. Ele só pede isso no primeiro. E aí eu vou publicar. Muito bem. Continue. Isso daqui são outras características que o RSS Feed é o que a gente vai usar para mostrar para as outras pessoas nos podcasts da vida. E aqui, ó, você já vê que já está no podcast, no Spotify aqui. Beleza? E aqui, se tiver uma URL, mas a gente não vai ter por enquanto. Como eu falei no outro, aqui tem vários outros agregadores de podcast que vocês podem clicar, fazer uma conta. É legal ter uma conta para a revista e uma conta para o Jornal do Pintor. Eu não sei se pode ser a mesma conta, mas de qualquer forma é legal ser separado, já que são anchors diferentes. E tá com isso aqui, belezinha. E agora, depois disso, é só ver aqui nos episódios seu primeiro episódio da pincelada. Bom, com o primeiro episódio aqui, vamos para um new episode. Vai ser a mesma coisa. Clico. Qual que é agora, hein? Esse aqui, ó. 25/10. (44 minutos). Bom, esse vai demorar com certeza. Então,
Esperem aí que assim que terminar de processar, a gente volta. Belezinha, voltamos aqui. O meu demora um pouco mais porque eu tô com várias coisas abertas ao mesmo tempo, então o processamento demora um pouco. Mas se você tiver com uma máquina só para isso, deve demorar por volta aí de 2 a 3 minutos, de 2 a 5 minutos, dependendo assim, para 44 minutos, uma máquina só para isso aí, que não esteja fazendo nada, tá? Ela não precisa ser dedicada para isso, mas só que assim, só esteja fazendo isso, rodando isso, de 1 minuto e meio a 3 minutos, 5 mais ou menos, tá bom? Agora, também depende da memória que vocês tenham, depende do processador, mas beleza. E agora, a gente só vai dar um Save Changes, colocar o nome dele, então eu vou colocar aqui, ó. Pinceladas 25/2, e eu vou copiar esse mesmo título aqui. Vou deixar para now também, para colocar agora. Aqui, temporada 1, episódio 2. Não precisa preencher mais nada. Publish now. A partir desse momento, ele mostra aqui, ó, que você quer publicar no Facebook, Twitter. É só para você fazer divulgação, tá? Então aqui, você clica no Twitter, ele vai aparecer o boxinho do Twitter na sua conta para ele publicar. Se tiver na Rádio do Pintor, então melhor ainda, porque vai direto no Twitter da Rádio do Pintor. Beleza? Então é assim que a gente publica o coisa. Lembrando que é bem bacana a gente... olha só, escrevi pincelada errada. Como é que faz? Vem aqui no lapisinho de editar e escreve aqui, ó, certinho, pinceladas. Também a gente pode fazer assim, ó, tracinho 10/25/2001, vamos pôr isso direito. E aí você dá um update episode e ele já fica com update. Se tiver outras fotos para cada uma delas, né, uma capa falando do assunto do que é essa pincelada, melhor ainda. Na outra parte eu vou mostrar para vocês como é que ele fica na Rádio do Pintor. Olá, agora a gente vai saber como pegar o MP3 que está no agregador de podcast e acrescentar aqui no Rádio Jornal do Pintor, na página da Rádio do Jornal do Pintor. Bom, é muito simples. A gente criou esse menuzinho aqui, podcast. Mas olha só, esse menuzinho podcast, ele deveria estar depois. Mas não temos permissão para mexer nele, vocês vão ver. Então depois vou pedir para alguém que tenha permissão para conseguir colocar esse podcast em algum lugar para cá. Mas de qualquer forma, se vocês clicarem no podcast, vocês já vão ver que vai abrir a pagininha e logo vem os 2 itens do podcast. Se você clicar aqui, já vai ouvir. Perfeito! Agora vamos pôr a mão na prática. Abrindo aqui, deixa eu vir aqui no início. Abrindo aqui no início, vamos vir aqui em conteúdos, páginas. Dentro de conteúdo, páginas, você vê aqui a página que a gente acabou de criar, podcast. Eu queria até ter colocado algo do tipo só podcast aqui, mas como a gente não tem acesso, ficou um pouco limitado. De qualquer forma, não tem o menor problema. Podcast, está aparecendo aqui a nossa página. Clica aqui com o botãozinho de editar. Ele vai abrir a página do podcast com os 2 podcasts. Eu vou fazer uma coisa que eu vou explicar vocês colocarem os 3 e os que vêm depois. Então eu vou apagar isso aqui. Certo? E agora a página do podcast não tem mais nada. Vou deixar bem aberto. Certo? Bom, então vamos lá. Tá aqui o podcast. Para colocar os itens de podcast, o que faremos? Primeiro a gente clica aqui, ó, nesse botãozinho, que é o botão de código. Para acrescentar coisas agora, a gente vai no código. Então eu tenho um P, que significa parágrafo, um BR, que é uma quebra de linha, né, e aqui é o final do parágrafo. Então a gente vai colocar o nosso conteúdo aqui no meio. E qual é o conteúdo que nós vamos colocar? Vamos de volta aqui no Anchor. Vamos achar aqui o nosso primeiro, vamos nos episódios, tá vendo? Aí clica no episódio que a gente quer colocar lá. Cliquei aqui no primeira pincelada, eu venho nesse botãozinho aqui, ó,
Copy Embedded. O que ele vai fazer? Ele já vai fornecer um código pronto para a gente colocar lá, certo? Opa, errei, é aqui. E aí a gente vai colocar aqui, ó, nesse carinha, beleza? No que a gente colocou, a gente dá um salvar e vamos ver como é que ficou a página. Ih, não deu certo, vamos fazer de novo. Ué, por que será que a página não voltou? Então vamos vir aqui. Puxa, por quê, pessoal? Porque não adianta salvar se eu não voltar e ver o embedded. Ele tem esse probleminha. Então o que precisa fazer? Ó, colocou um embedded, não clique em nada ainda, tira aqui e espere o embedded carregar. E aí agora sim você pode apertar salvar, que ele vai apresentar para você bonitinho o primeira pincelada, beleza? Pô, mas vamos colocar mais um. Agora fica a seu critério, né? Como a gente vai ter que colocar um a um, você pode deixar os primeiros na frente, ou então, como eu prefiro, você aperta um Ctrl Home e dá um Enter. E aí você vai colocar um Enter em cima da primeira pincelada, quer dizer, de primeira dele. E agora você vem aqui no mudar o código e tá vendo aqui, ó? Vou até deixar assim para ficar fácil de vocês verem. Tem um P, um BR e um outro P. O nosso iframe, quer dizer, o nosso código embedado, ele ficou aqui dentro. Perfeito, então agora a gente está com o mouse aqui e vamos colocar o mais um item embedado, quer dizer, que é um item codificado para aparecer bonitinho para vocês. Então, ó, vem aqui no Anchor, episódios, agora é o segundo episódio da temporada, que é esse aqui de outubro. Vou clicar aqui no Code Embedded, venho aqui, coloco ele, como nós já aprendemos, tem que tirar o código para não perder o que fizemos. Tá aqui as duas coisinhas, clica no salvar. E agora a gente vem aqui para ver se ficou tudo bonitinho. Dá um refresh na página. E ó, tá lá. Bom, vamos fazer isso com o terceiro, já que estamos aqui, certo? Só para fixar esse código. Vou aumentar. Vou dar um Ctrl Home e um Enter. E aí vocês podem perceber que agora eu tenho mais um Enter lá em cima. Vou apertar aqui o botãozinho do código. Novamente ele está aqui. Eu vou dar um Enter para ele ficar aqui abaixo. E aqui tem o nosso querido código onde a gente vai colocar os itens. Vamos lá no Anchor, Episódios. Vamos pegar o último. Embedded. Colocamos. Não é para salvar ainda. Primeira coisa, volta ele, deixa ele ficar fixo aqui, que esse daí é uma falha desse produtor, e dá um salvar. Perfeito? Eu tentei colocar alguns outros tipos para, vamos ver aqui, ó. Perfeito, está aparecendo aqui. Como eu estava dizendo, eu tentei colocar alguns outros plugins que dessem para a gente não precisar vir direto. Mas não aceitou, não tinha permissão para mexer nisso aqui no coisa, né, com esse usuário que eu estou usando. Então, aí depois vê com quem fez, e aí se precisar eu passo os plugins que a gente usa, porque aí não precisa ficar toda vez que carrega um novo MP3 lá no Anchor fazer isso daqui. Mas se por um acaso não tiver, for isso mesmo, vocês viram que é bem facilzinho, né? É só tomar cuidado, paciência e lembrar que em vez de salvar, antes de salvar, você foi lá, olhou o código, né? Primeiro tem que ver tudo aqui bonitinho, olhar o código, apertar um Enter, né? Tipo, apertar um Ctrl Enter, certo? Beleza, ele vem para cá, não salva ainda, volta, vê direitinho, ele vai aparecer, né? É importante se tiver um logo cada um deles para ficar diferente, mas veja, ele já vai tocar tudo aqui para vocês.
Perfeito? E agora dá um salvar para a gente ter os 3 aqui no... E é isso. Fácil, fácil, fácil acrescentar MP3 dentro do portal Rádio Jornal do Pintor. Qualquer dúvida é só chamar.